Bem-vindas e bem-vindos ao Warehouse Cast, o podcast da Yali Empilhadeiras, uma marca centenária multinacional especializada principalmente em soluções inovadoras para movimentação de materiais em armazéns. Eu sou a Mafelo Visoto e eu vou conduzir o episódio de hoje, que vai girar em torno do tema Armazéns de Sucesso. E para falarmos sobre esse assunto, os convidados são os gerentes de contas nacionais da marca Yali. Eu tenho o prazer de conversar aqui com a Triana Bertoni. Tudo bem, Triana? Bem-vinda. Fê, muito obrigada. E também aqui conosco o Guilherme Martinez. Bem-vindo. Obrigado, muito prazer. Bom, eu queria começar então com vocês falando sobre o dia a dia da Yali, falar um pouquinho sobre a trajetória de vocês. Ladies first. Bom, eu estou na empresa há 16 anos, sendo que 10 deles eu estou na área de grandes contas, de contas nacionais. E a área de contas nacionais é uma área dentro da empresa que a gente faz a venda consultiva para uma carteira específica de clientes. Então, a gente trata o cliente desde a especificação da máquina, visita na operação, entender realmente o que ele precisa, especifica a máquina, negocia e efetiva a venda. Praticamente essa é a nossa função dentro da empresa. De ponta a ponta. De ponta a ponta, E ainda tem depois, né? E tem depois também, que a gente vai falar um pouco, acho que mais pra frente. E você, Guilherme? Olha, 16 anos, eu sei que você ganha dela, hein? Não. Eu tô há 24 anos na empresa, eu comecei em 2000, quando a Yali veio pro Brasil, né? E em 2008 saí um pouco pro mercado e em 2010 retornei. Em 2012 comecei nessa área de contas nacionais e tô até hoje. Então, eu costumo dizer que a gente gosta do que faz, né? É uma área muito interessante, onde você aprende muito. Você fazer a venda consultiva é uma atividade muito abrangente, que você acaba visitando desde um cliente de frigorífico até um automotivo, de bebidas. E para você vender a coisa, a empilhadeira, fazer a venda correta, você precisa entender desde o começo. Então, você precisa entender como ele recebe o material, como ele armazena, como ele manuseia, como que ele joga na produção, como sai da linha de produção, para você fazer a venda correta. E realmente aí trabalhar com a consultividade do negócio, né? É isso aí. E com isso, tem um cliente feliz, bem atendido, satisfeito, ele volta. Então, é uma missão que às vezes parece ser fácil, mas muitas vezes tem uns buraquinhos na pista aí que deixa a gente meio maluco. Mas é desafiador. Sim. Se vocês estão há 16, 24 anos, quer dizer que é uma empresa gostosa de se trabalhar. Não. Vocês se ajudam bastante, assim, no dia a dia? Muito, principalmente porque cada um atua num segmento, né? Então, eu atuo num determinado segmento de clientes, o Guilherme atua em outros, então a gente troca muita informação, tipo, que equipamento que você está usando aqui? Olha, tem uma máquina que a gente pode usar assim em tal lugar, olha, eu achei lá fora uma solução assim, que acho que dá para aplicar em tal cliente. Então, a gente faz, sim, essa troca, é muito saudável, né? E a gente está sempre em todos, né? E aí a gente também está sempre aprendendo, né? Porque o portfólio é muito grande, a linha de produtos que a gente tem é muito ampla. E as tecnologias estão vindo, tem muita novidade, então até para você conseguir acompanhar tudo isso é bastante desafiador, porque tem muita coisa. Então a gente está sempre juntos aí juntos somos mais fortes, né? Se você for pensar que você está falando de mais de 80 modelos de equipamentos. 80 modelos de equipamentos somente. Só que aí você tem diferenciação de torre, aplicação, SPED, que muitas vezes a gente usa bastante. SPED são itens especiais, fora de padrão do equipamento, né? Que a gente faz sob medida, faz customização, é uma customização. Então, é bem amplo. É bem amplo. Tanto é que por isso que a gente, no departamento, são 5 pessoas gerentes, né? Que a gente se autoajuda, porque, logicamente, a Triana tem uma especialidade muito boa em alimentos, eu conheço um pouco de celulose, um pouco de automobilística, bebida, enfim.
E sem contar que hoje em dia você tem o celular, que acaba ajudando muito. Ontem mesmo, por exemplo, né? Ela estava num cliente, Gui, lembra aquela máquina que você vendeu para fulano? Pô, passa a foto aí. Tá aqui a foto. É isso. A máquina customizada. E aí ele mandou. É uma máquina especial, uma solução especial. Uma solução diferente. Entendeu? Então você acaba É importante. interagindo. Realmente é uma equipe. Nós somos cobrados por vendas de uma forma geral. Cada um tem individualizado, mas o resultado eu acho que a gente sempre trabalha como um time. Isso aí não tem o que discutir. Bom, você falou de vários setores, né, que a Yali atende, mas tem algumas dores que são comuns, assim, quais são as principais dores quando algum cliente chega até vocês procurando uma solução? Na grande maioria das vezes, quando o cliente procura a gente, o que ele está buscando efetivamente é um apoio mesmo, ele busca uma consultoria. Então, a ideia é que a gente apresente para ele as novas soluções, qual é o equipamento adequado para aquela operação, e isso demanda que a gente muitas vezes vá visitar, na grande maioria das vezes, as operações, sendo que muitas delas estão espalhadas no Brasil todo, a gente visita para poder, como o Guilherme falou, entender efetivamente o que cada parte da produção daquele cliente precisa, né? E aí, essa responsabilidade normalmente é nossa, de especificar, entender e apresentar as soluções. Não só do equipamento em si, mas dos acessórios também. Acessórios de ergonomia, segurança, o que hoje se utiliza no equipamento, quais são as práticas de mercado em relação a novos sistemas, novas soluções. Então, basicamente é isso, né? É essa venda consultiva, esse apoio técnico para especificar a melhor máquina para aquela área em específico, para aquele tipo de aplicação. Então, tem que conhecer mesmo o negócio do cliente, não tem assim, essa máquina é o ponto de partida que funciona para todo mundo, não. E assim, a gente tem que partir do pressuposto que a gente nunca conhece tudo, a gente sempre está aprendendo. O mundo hoje em dia é muito dinâmico. Então, o bom disso é que, muitas vezes, como você perguntou anteriormente, uma das principais dores do cliente, antes dele vir com toda essa especificação, a venda consultiva que a gente faz, da consultoria que a gente presta, tem uma questão principal que é o seguinte: por que ele vem diretamente para a fábrica? Porque ele não quer ter uma divisão de soluções. Ele quer concentrar num negócio B2B, entendeu? Que é negócio para negócio, que é uma venda, teoricamente, muito entre aspas, direta, que é uma venda de fábrica direto para o cliente, e que vai, com isso, uma venda consultiva. Não que nesta venda consultiva a gente deixe de lado a nossa rede, entendeu? Mas é uma venda de uma tratativa única, que você imagina só, por exemplo, um grande cliente, que ele tenha em 25, 23 unidades. Se a gente for pensar que a gente tem 7 distribuidores, 8 distribuidores espalhados por cada filial, às vezes 2 filiais por estado, uma filial, coisas desse tipo, você imagina um grande cliente negociar com cada cliente, cada preço diferenciado, cada especificação diferente. Então, ele prefere, na verdade, jogar tudo e concentrar, e aí a gente sai com a solução capilarizada, entendeu? E aí que a tecnologia faz toda a diferença, né? Sim, Essa venda. Sim. Você pode dar algum exemplo para a gente de alguma dor do cliente que vocês levaram algo customizado? Bom, o Guilherme, eu acho que tem soluções mais interessantes para falar, porque o Guilherme, ele gosta de customizar. É que o pessoal lá fala que eu sempre gosto de vender a máquina enfeitada. Mas, na verdade, é que eu trabalho em certos setores, né, que requerem por uma especialidade maior. Então, por exemplo, no ramo de bebidas, a gente chegou a desenvolver uma máquina especial para manuseio de 2 partes de bebida, que anteriormente, lá atrás, em 2005, para você ter uma ideia, a gente tinha máquina de até 3 toneladas. E a gente começou a perceber no mercado que eles fortificavam o contrapeso da máquina de 3 toneladas
para dar Residual. um residual maior, né, para trabalhar com 2 pallets. Foi daí que a gente lançou a máquina 70, que é uma máquina de 3,5 toneladas. Olha. E aí depois a gente lançou a máquina de 3,5 toneladas, só que o pessoal também, por ganho de logística, começa a aumentar os pallets, o peso, coisas desse tipo. E aí, em 2018, a gente lançou a 3,5 a 600. Centro do centro de carga. Que foi uma máquina que a gente lançou aqui no Brasil, que a gente tem total orgulho de ser, que foi uma solução brasileira nacional. A nível global. Isso. Que Entendeu? demais! Então, assim, E esse é um produto bem exclusivo. é bem exclusivo, bem específico, é uma máquina fabricada no Brasil com uma solução específica. E ter essa escuta é muito importante, né? Sim. Porque, veja, vocês colocaram mais produtos no portfólio a partir de uma demanda do cliente. Sim, e um diferencial muito grande, assim, para a operação e para nós também, né? Sim. A escuta ativa, nesse ponto da venda consultiva, ela é muito importante. Porque é onde você, é aquela velha técnica, né? Você fazer perguntas abertas ao cliente e usar a escuta ativa. Porque é onde você consegue pegar a solução. E num ponto, né, Tri, aí é colocar a bota de segurança, o capacete e ir no cliente. Porque não adianta também a gente só ficar no telefone atrás da mesa querendo entender o cliente. Não, você realmente tem que sentir. E isso é uma atitude que a gente tem muito, isso a empresa ajuda muito a gente, no quesito de que precise visitar, aonde que precisa, vai lá e faz. Isso. É missão dada, missão cumprida. E o olho no olho traz mais confiança, né? O relacionamento aumenta. O cafezinho. O bate-papo, entender e conhecer, né? E para nós também, enquanto profissional, agrega muito esse tipo de visita, né? Porque a gente também conhece muita coisa, enxerga muitas coisas e muitas oportunidades também. E traz para a fábrica, olha, a gente está enxergando uma oportunidade, assim, de fazer isso num equipamento. Então, hoje, dentro da Yali, nós temos uma área de engenharia bastante grande, onde a gente tem uma capacidade de customização dos equipamentos muito grande, né, de fazer as adequações de acordo com a necessidade de cada cliente. E é interessante, uma coisa que até, peço desculpas que eu acabei esquecendo, mas assim, a escuta ativa com o cliente, a gente acaba se tornando o porta-voz do cliente. Por quê? A gente precisa chegar em engenharia e, desenvolve isso aqui. Mas por quê? Porque ele precisa disso. Então, basicamente, além de tudo, de especificar, a gente precisa se tornar um porta-voz, vender o produto dentro da fábrica para isso ser desenvolvido. E muitas vezes, como você já fez, Tri, levar o pessoal de engenharia para constatar realmente o negócio. Isso acontece. Esse caso que o Guilherme falou dessa máquina, acho que é o caso mais emblemático, né? Porque a gente está falando de uma máquina, né? Mas aí tem uma infinidade de outras coisas, né? De acessórios, cabines. Então eu quero saber exatamente isso. O tema desse bate-papo é armazém de sucesso, né? O que tem no armazém de sucesso quanto à tecnologia? Então, nós desenvolvemos uma cabine climatizada para ambiente frigorífico, né? Para as máquinas que trabalham dentro de câmaras frigoríficas. E nós fizemos uma cabine específica e exclusiva da Yali, para atender esse segmento, né? Porque é muito desafiador você entrar dentro de uma câmara frigorífica a menos 20, 25 graus, sem estar numa máquina fechada. Pois é. Aquecida. E fora os desafios do equipamento ser estreito, porque os armazéns, eles são compactos muitas vezes, por questões de, né, otimização de armazenagem e tudo mais, porque normalmente os corredores bem, né, compridos. Sempre, o custo de armazenamento frigorífico é muito alto, né, então as máquinas são estreitas e você ainda cabinar uma máquina estreita é muito desafiador. E isso foi um projeto que a gente desenvolveu durante a pandemia, de uma cabine nova. Então foi muito bacana trabalhar nacional, ela é exclusiva do Brasil, da gente ter feito esse trabalho aí dentro da fábrica e foi bastante trabalhoso,
desafiador, mas no final o resultado foi bastante satisfatório. Bem frutífero. Bem, Bom bastante. case aí para Bom contar. case, Se quiserem contar outros cases, fiquem à vontade. Porque assim, a câmara fria, como a Triana está falando, você tem que cabinar a máquina por uma questão de produtividade do operador. Senão você tem que ficar fora. E o problema principal que a gente tinha antigamente, com a pandemia, a gente importava a cabine. Então você tinha um prazo de entrega muito longo. E aí a loira pegou, foi lá, desenvolveu, agarrou o boi lá e botou pra... E tem situação que não dá para ser um autônomo, né? Tem que ter uma pessoa lá. Não, infelizmente, frigorífico ainda, o pessoal não usa autônomo porque é muito dinâmico. É muito dinâmico. Tem uma hora que você tem mais frango tipo 1, tipo 2, frango inteiro, frango desossado, parte, porque eles é por lote de produção. Por né, lote Tri? de produção, ainda... É que assim, a gente acaba não tendo ideia, né? Mas assim, numa indústria frigorífica, você tem uma média aí de 300 mil frangos por dia, mais ou menos, né? Surreal. Tem operações que são 500 mil, é muito grande, é muito grande. Então, é uma movimentação muito intensa. Então, acho que dentro ainda da parte da armazenagem, o autônomo ainda não está preparado para isso, né? Uma operação ainda a ser mais desenvolvida e trabalhada. Um fato ainda muito grande no Brasil que você tem uma mão de obra muito abundante ainda aqui, né? Então, o Brasil, por ser um país jovem, de gente abundante, de população grande, eu acho que ainda a gente vai ainda... Não que o autônomo não venha, tá? Ele vai acontecer, já está acontecendo em algumas operações críticas. Isso, Então, por exemplo, alimentação de forno, que você tem risco, entendeu? Agora, em manuseio geral de armazém, onde você pode empregar, eu acho que até é uma questão mais salutar de você manter isso aí, porque você mantém o nível de emprego de uma forma e todo mundo ganhando, todo mundo gasta, né? Então a economia gira. E, Triana, o que você ouve de feedback dos clientes com relação à produtividade, como que melhorou os negócios? Então, hoje com as novas tecnologias, né, e a gente estando bem alinhados aí com o que o mercado tem demandado, a gente tem conseguido entregar para o cliente aquilo que ele realmente espera, né? Então, hoje, por exemplo, eles usarem uma solução como a telemetria, por exemplo, onde ele faz a gestão da frota dele como um todo, entendendo a operação, a utilização da máquina, a efetividade do equipamento dentro daquela área de atuação, os impactos que tem, né, impactos efetivamente, né, se a máquina bateu, se não bateu, a questão até do custo operacional daquela máquina, né, que a nossa telemetria, a Yali Vision, ela é capaz de gerar. Então, isso é o feedback que, dentro dessa tecnologia, o feedback que a gente tem dos nossos clientes é muito positivo, porque realmente eles conseguem enxergar o ganho de ter esse sistema na frota. A telemetria, então, a gente pode dizer que é a queridinha do momento. Sim, hoje porque você imagina você ter uma operação com 30, 40 máquinas, como que você gerencia tudo isso sem ter algo que linke, né, todas elas? Então, a nossa telemetria, ela tem total acesso a todas as informações da máquina e todas as informações são geradas online, né? Então, você consegue, dentro do portal do Yali Vision, ter todo o levantamento da operação. Então, você consegue saber quando que precisa fazer as manutenções preventivas, você consegue saber até se aquele operador vai poder ou não entrar naquela máquina na hora que ele colocar o crachá dele para acessar o equipamento. Então, eu acho que hoje a telemetria, quando você fala em operações maiores, né, principalmente pela quantidade de máquinas,
é a solução mais adequada hoje, e é o que a gente tem um feedback muito bom, porque a nossa solução ela é bem ampla, bem completa mesmo. Sem contar que você está falando, a gente acabou de falar que a gente trabalha com clientes a nível nacional. Uhum. Então você imagina que você é responsável pela gestão de um cliente que tem 30 máquinas no Rio Grande do Sul, 30 máquinas em Santa Catarina, 60 em São Paulo, coisas desse tipo. Como é que você vai medir a efetividade, a produtividade dessas máquinas? Como é que você vai saber que aquela unidade está pedindo mais máquinas ou ela está produzindo com muito mais eficiência que ela não precisa comprar mais máquinas ou renovar a frota? Então, esse sistema de telemetria, ele acaba dando uma visão geral, Yali Vision, né? A visão geral Yali dos produtos Yali a nível nacional. Inclusive com georreferência, orímetro que você dá, e você tem uma produtividade, como a Triana bem colocou, por máquina, individualizada, por operador, por turno, quanto trabalhou carregada, quanto trabalhou descarregada. Ontem mesmo, apresentando para um grande cliente o nosso sistema, que já está usando o nosso sistema há mais de um ano, ele ainda não conhecia todas as ferramentas disponíveis. Olha. Porque é um sistema armazenado na nuvem e que ele é dinâmico. Você pode puxar o relatório a qualquer hora, a qualquer dia. E foi o que a Triana falou, né? Que tá todo dia aprendendo, tá todo dia... Todo dia sempre coisas novas. Ainda bem, né? Ainda bem, porque a gente gosta, né, do dinamismo. Com relação a outras tecnologias, o que você ouve também dos clientes? Hoje em dia é muito importante a tecnologia de lítio, também a questão da tecnologia de bateria de chumbo ácido com carga rápida, que é basicamente uma bateria de chumbo ácido que você carrega com a oportunidade de um de lítio. Mas não menos tempo a máquina parada. Menos tempo a máquina parada. E com menor custo, porque a Fast Charger, ela por ser chumbo ácido, você não precisa importar a bateria, que no caso de lítio é importada. A bateria extra. Né? Além disso, você tem a questão, no nosso caso, da produção da fábrica nacional. A gente está lançando a nova máquina, a série N, né? Que ela está vindo com uma situação que, apesar de ser máquina a combustão, ela tem uma eficiência energética de 27% em relação aos maiores competidores que a gente tem. Porque ela tem um sistema de injeção eletrônica, ela tem uma eficiência energética muito melhor de 27% e, em contrapartida, ela tem o quê? 27% a menos de emissão. Ou seja, tá ficando mais verdinha no negócio. Bem, tu começa. Exatamente. Isso aí. Você falou que a telemetria ela informa várias coisas, né? Inclusive com relação à manutenção. Qual que é a importância de ter a manutenção? Quais são os riscos de se negligenciar isso? Hoje, as manutenções são todas feitas através da nossa rede de distribuição, que está espalhada pelo Brasil todo. Nós temos aí 100% de capilaridade com a nossa rede para fazer os atendimentos de pós-vendas, tanto com serviço e peças também. As manutenções, elas são essenciais, as preventivas, de acordo com a orientação da fábrica, para garantir mais produtividade, disponibilidade de máquina e também a vida útil, a longevidade da máquina na operação. Né? Então, a gente tem casos assim, bem emblemáticos de operações que a gente vê quando as manutenções preventivas elas acontecem de acordo com o manual. Né, as trocas das peças, dos filtros, dos fluidos, de acordo com o manual, você enxerga a vida útil de máquina. Tem máquinas 30 mil horas trabalhando, né, Gui, em várias operações. Então, assim, as manutenções, elas são essenciais realmente para a maior disponibilidade da máquina e vida útil também. Porque quando você fala de empilhadeira, embora não pareça, é um bem produtivo. Que nada mais é o seguinte, a empilhadeira parada, se ela estiver parada, ela não está manuseando carga, consecutivamente ela não está produzindo. Ah, mas a empilhadeira só faz isso aqui. Sim, só que se ela não fizer este elo, ela para a produção. E o que acontece? Um fator que a gente precisa adicionar no que a Triana falou, principalmente da manutenção,
é a questão do seguinte, é o fator surpresa. É a mesma diferença de que quando a gente vai num médico de emergência ou a gente vai num médico de consulta preventiva. Anual, aquele check-up. Exatamente. Por que você vai num preventivo? Porque, precisamos arrumar o teu diabetes, no meu caso, colesterol, coisa desse tipo, tal, tudo. E ajustando. E vai ajustando. A máquina, mesma coisa. A máquina não é diferente. É um sistema que ele tem o seu desgaste e você tem que prevenir. Por isso que é uma manutenção preventiva. No caso da manutenção corretiva, quanto mais preventivas nós fizermos, menos corretiva teremos. E menos dinheiro você gastaria lá na frente. Lá na frente. Além de que, menos fator surpresa. Uhum. Que é aquela história de sempre, você ter a questão de um desgaste prematuro da tua bateria de carro. Ela vai falhar justamente quando você não podia que ela falhasse. Exato. Não vai ser diferente com a nossa empilhadeira, né? É isso aí. Ou com qualquer uma, tá? Isso é fato. Então, a preventiva, ela acaba... você vai falar assim para mim, mas precisa ver a questão da garantia. A garantia nada mais é do que a longevidade do equipamento. Então, quanto mais você trabalhar nesse sentido, você vai se prevenir para um futuro. Se se prevenido por um futuro, você vai ter uma longevidade maior do equipamento e uma das coisas principais também, maior valorização. Sim. Na hora da revenda. Exato, tá em boas condições, né? O seminovo ali sempre. Isso aí. É daí que a Yali tem uma fama muito boa no valor de mercado. Uhum. Porque hoje a gente tem uma rede de amplitude nacional com um centro de distribuição de peças na fábrica e agregado à capilarização que nós temos através da rede. Consecutivamente, o valor de revenda da máquina acaba aumentando, porque você encontra peça, você encontra serviço. E é justamente quem vai ajudar a vender a segunda máquina, né? Aí. Veste a camisa, os dois aqui. Porque é uma empresa que ela vem desde o começo, só para você ter uma ideia. A Yali foi a primeira empresa no mundo a fabricar empilhadeira elétrica. A Yali fabrica empilhadeira elétrica desde 1928. Se eu te mostrar uma foto de paleteira elétrica, né, é um troço assim. E a mesma coisa que aconteceu com o automóvel. A gente começou com o elétrico, depois foi para a logística através de combustível fóssil. E agora a gente está voltando para o elétrico. A mesma coisa está acontecendo na logística de uma forma geral. Talvez a logística, de uma forma geral, ela esteja se tornando mais verde do que a questão de carro, de caminhões, justamente porque nós estamos falando o quê? De armazéns, ambientes fechados, onde você tem que reduzir ao máximo o tipo de emissão que você possa ter, entendeu? Por isso que a Yali, nesse ponto, ela oferece tanto uma eficiência de emissão, que aí com uma eficiência de emissão você tem uma menor contaminação do ambiente e também com até uma eletrificação que você possa gerar. Além de que você pode buscar a produtividade. De uma forma geral, hoje em dia, o que a Triana bem colocou em relação à segurança, principalmente nessa gama de clientes que nós atuamos, o principal mote é a segurança, porque é como ela falou, muitas vezes a gente tem um cliente que vem dos Estados Unidos para o Brasil e ele não rebaixa o nível de segurança dele porque ele está no Brasil, porque é uma política global. E da mesma forma, graças a Deus, a Yali também tem esse tipo. A gente, não é porque a gente está no Brasil que a gente tropicaliza um subproduto. Não, a mesma máquina que a gente produz aqui no Brasil é a mesma comercializada na Europa, nos Estados Unidos, na China ou no Japão. Então, nós não temos essa variação. Por um lado, isso fica mais fácil para nós, né, Tris? Sempre a gente trabalha, mas, ao mesmo tempo, o trabalho de alinhamento com isso, que você teve naquele grande cliente de alimento, por exemplo, que buscou esse alinhamento, ela ficou fazendo reuniões e mais reuniões sobre essa questão. Para chegar num segurança. consenso global em termos de segurança. Muito bem.
excelente esse bate-papo. Só tenho a desejar cada vez mais sucesso para vocês, para a Yali, enfim. E muito obrigada por essa conversa. Valeu. Obrigada a você. Obrigado. E agradeço a você que está nos ouvindo pelo Spotify ou então nos assistindo pelo YouTube. Fica o convite para mandar esse programa para os seus colegas, porque assunto bom não falta aqui no Warehouse Cast. Esse foi o 3º episódio dessa temporada e a gente se vê numa próxima. Eu sou a Mafelo Visoto, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.